Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Fique de pé. A Bíblia, você que a trouxe, procure a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Aleluia. A armadura de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Salvador. Aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Aleluia. Grande e santo é o nome do nosso Cristo. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Efésios, procure aí. Aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Hoje, sexta-feira, encerramento de mais uma semana do Clamor do Meio-Dia. Semana esta, aleluia, com o tema revestindo de toda a armadura de Deus. Aleluia. É uma campanha que esta semana apresentamos a Deus pedindo revestimento, pedindo capacitação, aleluia. E o Espírito Santo de Deus é quem nos reveste, nos capacita, amando do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Desocupe as suas mãos. Nós vamos clamar, vamos orar, clamar, falar com o nosso Rei, com o nosso Deus, com o nosso soberano Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Levante as suas mãos, oh glória a Deus. E você vai clamar com fé, com propósito, determinada. Abra a tua boca e clama na presença do eterno e soberano Deus vivo. Aleluia. Pede para ele revestimento, capacitação, orientação. Pede para que o Divino Espírito Santo lhe dê orientação e as coordenadas corretas para você caminhar, para você viver na presença do eterno. Aleluia. Abra a tua boca e clama com fé, oh glória. O eterno e soberano, santo, glorioso e fiel, ao Senhor toda honra e também toda glória. O Senhor é o excelso das nuvens, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Com o Senhor, aleluia, mora a sabedoria. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O Senhor formou o céu, estendendo, aleluia, as nuvens. O Senhor criou a terra para a glorificação e para a exaltação do teu santo e extraordinário nome. O Senhor é o arquiteto do universo, o Criador soberano e magnífico. Por isso é que tributamos a Ti, ó Pai eterno, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Tributamos a Ti, ó soberano e magnífico, aleluia. Pois o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos sustentado. É o Senhor que nos alimenta diariamente, ó Pai, te agradecemos, ó glória. Clama, abre a tua boca e clama mesmo, aleluia. Não tema, clama somente, não temas, creia, pois o Senhor do céu e da terra está no governo e no controle da tua vida. Não temas, clama, e no nome de Jesus ore e repreenda as enfermidades, as maldições, no nome de Jesus Cristo, aleluia. É tarde de batalha, de guerra, é tarde de sexta-feira em combate na presença do mais eterno e soberano Deus, oh glória. Olha Jesus para esta mãe que clama, olha soberano para este pai que clama, olha para esta filha, este filho que clama em tua presença. Ouve a oração do clamor do meio-dia que é apresentada a ti nesta tarde. Ouve a adoração desse povo, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia, aleluia. Soberano Espírito Santo, seja bem-vindo, ó Paráclito Divino, seja bem-vindo, ó Consolador, seja bem-vindo, ó glorioso, soberano, general Espírito Santo. Tu és o que reveste a igreja, tu és o que adorna a noiva, tu és o que prepara o exército, tu és o nosso capitão, Espírito Santo na
batalha, pois tu és o que confecciona a armadura e que reveste o povo santo. Reveste esta mulher, reveste esse homem, reveste com tua armadura, reveste, Espírito Santo, com tua capacitação, reveste, Espírito Santo, com os teus dons. Entrega as armas para esta igreja, agora nesta igreja do clamor do meio-dia, com toda a armadura de Deus. Coloca o capacete, coloca a couraça, coloca o cinturão, coloca a espada, coloca o escudo, coloca, Espírito Santo, os calçados, coloca a tua armadura, reveste essa mulher, reveste esse homem na batalha, reveste esta igreja na guerra, reveste esse povo. Urimicandarabachori micandarai, Uriandarabachori micandarabachori micalabandarai, Urimicalabandarabachori micalabandarabacalabá, Uracandareba calabachori micandarabaxé. Reveste essa igreja, reveste, enche a noiva, enche a casa, enche o povo, enche o recinto da tua glória, ó poderoso Espírito Santo, aleluia. Sinta a presença dele, ele já está na casa, ele já está no ambiente, ele já está no tempo, ele já está, aleluia, operando. Reveste, 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 reveste a igreja no clamor do meio-dia, reveste da tua presença, reveste da tua glória, reveste da tua unção. Entrega dons, Espírito Santo, entrega o dom da palavra, entrega o dom da sabedoria, da ciência, do conhecimento, entrega o dom, Senhor. Batiza com o teu Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Entrega o dom de falar em outras línguas, entrega a capacitação também, a interpretação das línguas estranhas. Usa no dom da cura, usa na visão, na revelação, usa na profecia, usa essa igreja, usa essa mulher, usa a vida desse homem, usa a mocidade, usa os jovens, usa os anciãos e anciãs, usa as criancinhas. Espírito Santo, me usa nas tuas mãos, na ciência da tua palavra, na autoridade do Evangelho, aleluia. Usa a minha vida, usa os obreiros desta casa, usa as obreiras, usa o ciclo de oração, usa a mocidade, usa o teu povo, ó Deus dos exércitos. Fala conosco nesta tarde uma vez mais, fala aos nossos corações, fala, Espírito Santo, aleluia, das tuas coisas, das histórias extraordinárias, e fala, Senhor, também na simplicidade do dom dado a cada um. No nome de Jesus oramos e também te agradecemos. Quem pode, diga graças a Deus. Sente-se, aleluia. E como sempre eu peço, logo depois do clamor, dê uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Bem forte para Jesus, faça isso. Oh, glória a Deus. Pode aplaudir, pode ser melhor para Jesus. Isso, abre a boca para dizer glória, aleluia. Se você adorar a Deus com todo o teu ser, as bênçãos de Deus sempre hão de vir sobre a tua vida. Deus vai guardar a tua fé, Deus vai guardar a tua casa, a tua família. Deus sempre vai prover o que é necessário para a tua caminhada. Sabe por quê? Eu falo isso com segurança e certeza, porque os olhos de Deus estão procurando os fiéis dessa terra. E Deus também, Ele procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade, aleluia. E se você é um adorador, uma adoradora, Deus está sempre te encontrando. Ele está procurando e Ele te encontra na posição de verdadeiro adorador, de verdadeira adoradora, e também na posição de um crente fiel a Deus nessa terra. E olha que se na época dos apóstolos era difícil, imagina hoje. Na época dos apóstolos, que a igreja mais fazia era correr, fugir, migrar de região a região, sem abandonar a fé, porque os cristãos eram perseguidos, presos, e era colocado, dado ao vitupério, levado a praças, queimados nas fogueiras, decapitados. Geram a carne dos cristãos na época era dilacerada pelas bestas feras do campo. Muitos cristãos foram amarrados de pés e mãos a
pedras e foram lançados dentro das águas e pereceram, aleluia. Mas no dia de hoje não acontece isso. Aqui no Brasil não acontece isso. Houve uma época aí, alguns séculos atrás, que era complicado ser cristão no Brasil. Tinha perseguição e existe registro histórico de assassinatos de cristão no Brasil, aleluia. Mas Deus ouviu as orações dos nossos pais da fé aqui no Brasil e também ouviu as orações de muitos lá da outra América que oravam para que o Brasil fosse uma nação de paz. Paz esta para a pregação do Evangelho, aleluia. Mas os dias de hoje talvez seja mais difícil do que os dias dos apóstolos, porque nos dias de hoje existem milhares e milhares de pregadores, de doutores, teólogos, de ensinadores, e no meio desses milhares existe uma multidão de enganadores, de mentirosos, homens que carregam a Bíblia, que usam a Bíblia para pregar, mas não o Evangelho genuíno na sua essência e totalidade, mas para poder cegar ainda mais o ouvinte. Agora recente, eu vi e um obreiro chegou e falou comigo: pastor, o senhor viu? O fulano de tal, que se diz cristão, que na verdade é um coach, ele pedindo e gente pagando, isso gente, a maioria famosos, que andam nas suas concupiscências, nos seus erros, nos seus enganos, nas suas carnalidades e moralidades, 20 mil reais para ser batizado nas águas. E tem gente pagando de 20 a 80 mil reais para ir para um retiro, passar um final de semana, para aprender a desenvolver o intelecto, desenvolver a sua vida profissional, sentimental. E esses homens estão usando o que para poder arrastar esses outros cegos ao seu caminho? A Bíblia, a palavra de Deus, carregando o título de cristãos, até de pastores, de ensinadores, de evangelistas, mas estão ludibriando por Satanás a mente de pessoas, como disse o apóstolo Paulo, e o apóstolo Pedro e o apóstolo João, pessoas que são levadas ao engano das suas próprias concupiscências, engano da sua própria carnalidade. O apóstolo Paulo, irmãos, ele enfrentou muita dificuldade na jornada. Nós estamos falando desta semana na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não era uma igreja qualquer, não era uma cidade qualquer também, essa cidade. Uma das mais imponentes, uma das maiores e mais poderosas cidades da Ásia Menor, da época do apóstolo Paulo. E quando ele esteve lá, ele enfrentou uma adversidade muito grande, uma perseguição. Para você ter ideia do porquê o apóstolo escreveu, para que o cristão viesse buscar ser revestido de toda a armadura de Deus. Lá tinha o templo da deusa Diana, Ártemis dos Efésios, uma deusa, segundo a mitologia deles, uma mulher poderosa que havia descido do céu e que havia dado capacidade e poder para os homens construir aquele colossal, aquele mega templo que estava em cima de uma colina lá na cidade de Éfeso. Existiam milhares e milhares de sacerdotes e sacerdotisas que ofereciam culto pagão a essa divindade na cidade de Éfeso. Pessoas do mundo inteiro, aleluia, na época, ia para Éfeso, para o congresso, a essa deusa. Era um culto pagão de prostituição, de imoralidade, muito sangue derramado humano, sangue de animais e de aves. Oferendas eram dadas ali durante várias semanas àquela divindade. E o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, eu estou nesse momento em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 18 e 19, ele entrou nesta cidade, e ao chegar, a primeira coisa que ele fez, como sempre, foi anunciar o Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, foi levado e está no céu, que governa e comanda tudo, porque o Pai lhe deu esse direito por perseverança e por conquistar a vitória sobre a morte e o inferno, para a glória e louvor do nome de Deus.
que aconteceu com Paulo? Logo pegaram ele e prenderam. Deram-lhe uma surra daquela bem dada, rasgaram as roupas dele, sapecaram ele dentro do presídio, deixou ele lá alguns dias, depois tiraram ele e mandaram ele embora. A palavra do Senhor descreve que lá em Éfeso ele encontrou um jovem pregador por nome Apolo, de Alexandria, do Egito. Esse jovem não era batizado no Espírito Santo, mas está escrito, aleluia, em Atos capítulo 18, que Apolo ele era fervoroso e eloquente na pregação da palavra do Evangelho do Senhor Jesus. E quando os dois se encontraram, aleluia, porque Paulo, por onde ele passava, uma das primeiras coisas que ele perguntava ao grupo que era cristão era: vocês já são batizados no Espírito Santo? Vocês já estão revestidos pelo poderoso Espírito Santo? Houve pessoas que até confessavam para ele: olha, nós somos batizados no batismo de João, somos cristãos, somos sim, mas não conhecemos esse outro batismo aí, não conhecemos o batismo no Espírito Santo. Aí o apóstolo ele convidava os irmãos a ficar de pé e orava, e ele estendia as mãos e ministrava: recebei o Espírito Santo. E está escrito que muitos ali eram batizados na mesma hora com o Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas para a glorificação e adoração do nome do Senhor, pois ele era um homem revestido, ele era um homem capacitado na totalidade dos dons do Espírito Santo, aleluia. Percebe-se isso na carta que ele escreve à igreja vizinha a Éfeso, da cidade de Corinto, aleluia. Pois naquela igreja, quando ele ficou ali aproximados 3 anos e meio, ele ministrou sobre a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Ele ensinou a igreja a andar em sinceridade, em retidão, na plenitude do Senhor Todo-Poderoso Salvador Jesus. E ele ministrava os dons do Espírito Santo sobre aquela igreja. E em uma das suas 2 cartas, ele fala com respeito àqueles irmãos que ali estavam. Boa parte deles, aleluia, eram totalizados da capacidade de todos os nobres dons dados pelo divino e glorioso Espírito Santo, aleluia. Logo ele estava dizendo: muitos aí são batizados no Espírito Santo, em outras palavras, estão revestidos com a presença do poderoso Espírito Santo. A igreja em Éfeso, ele menciona dizendo: vocês devam ser vestidos da armadura de Deus. Ou seja, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é revestido, aleluia, a armadura do Deus vivo Todo-Poderoso, através da bendita e gloriosa presença do divino Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, pastor Elvis, ele não é revestido? Não é revestido. E não fique triste por causa disso, porque esse mesmo Espírito Santo, no dia que você entregou a tua vida para ele passou de alguma forma a habitar em você. E é ele força, ele que te dá coragem, ele que te sustenta, ele que te preserva, ele que te alimenta com alimento sólido, perfeito, espiritual. E quando você é uma nova ou novo convertido, foi ele também que te alimentou, como uma mãe alimenta a sua criança com leite materno. Ele te deu o alimento necessário para você chegar até aqui neste ano de 2025, na data do dia de hoje, no clamor do meio-dia, levantar tua mão, abrir tua boca e dizer: bendito seja o nome do meu Deus, e eu louvo e agradeço pela presença do poderoso Espírito Santo na minha vida. E você que já é batizado com o Espírito Santo, quando você aceitou Jesus, ele passou a adorar e habitar em você, pois também está escrito que a igreja, nós, homens e mulheres, somos templo e a morada do mesmo Espírito Santo. Mas quando você começou a orar, e talvez eu fale com alguém aqui que você nem orou, pedindo para Deus lhe batizar com o Espírito Santo, porque no longo da minha caminhada eu tenho visto testemunhos de homens e mulheres que no primeiro dia
entraram no templo para adorar Jesus por causa de uma luta, de uma prova, buscando o socorro da presença de Deus. Ao receber a ministração da palavra e a oração, o irmão está adorando a Deus com cântico, o poder de Deus aconteceu na congregação e ela foi cheio e foi batizado, revestido com a armadura de Deus, que é o divino e glorioso Espírito Santo. Aleluia. Naquele dia que você orou, que você pediu, e perseverando, Deus desceu dos altos céus em sentido de uma cachoeira de fogo sobre a tua cabeça, e você foi batizada pelo Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Deus, Ele te deu o quê? O revestimento e capacitação pela presença gloriosa do divino Espírito Santo. Aleluia. Eu já falei aqui para os irmãos tantas e tantas vezes como se deu o episódio onde eu fui batizado pelo Espírito Santo. Aleluia. Foi um momento de muita luta, de muita dificuldade na minha vida. Foi um momento em que eu estava quase que desacreditando da possibilidade de eu permanecer servindo ao Senhor e de receber a presença do divino Espírito Santo. Aleluia. E quando eu estava já entregando, jogando a toalha, entregando os pontos, o Espírito Santo colocou um jovem por nome Jairo, abençoado no meu caminho. Eu já o conhecia, mas tinha algum tempo que eu não o via mais. E naquela madrugada eu fui revestido, batizado com o Espírito Santo, e comecei a falar em outras línguas naquele momento, para a glória e para louvor do nosso eterno e soberano Deus. Aleluia. Você que está aqui nesta tarde e não é batizado pelo Espírito Santo, eu te convido a buscar, a clamar, a orar ao Senhor, a pedir incessantemente, porque Deus não nega duas coisas aos filhos quando pede: é o que? Sabedoria e também o seu divino Espírito Santo. Glória. Se você orar convicta, convicto e perseverar, Ele vai descer sobre a tua vida, Ele vai te encher, Ele vai fazer morada literal em você e vai te revestir para a glória e para o louvor do nome do eterno Deus. Aleluia. Eu lembro um amigo meu de infância, crente também assembleiano. Ele saiu de Nova Mamoré e foi residir em um distrito próximo a Manaus. E ele conta que estava acontecendo, em dado ponto que ele estava lá, o congresso de mocidade. E ele disse, aleluia, que naquela feita em que o pregador estava ministrando, quando ele olhou para cima, ele viu que o céu se abriu sobre ele. Ele não viu o teto da congregação lá no interior, ele viu o céu se abrindo sobre ele. E ele, de olhos abertos, ele contemplou que vinha descendo uma cachoeira de fogo em direção àquela igreja. E quando ele disse, quando eu voltei literalmente em mim, eu estava abraçado com alguns jovens, falando línguas estranhas, e a igreja estava tomada pelo poder, a glória e a autoridade do poderoso Espírito Santo. Ele disse, irmão Elvis, naquela manhã, quase toda a mocidade foi batizada no Espírito Santo de Deus com fogo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, para a glória e para o louvor do nome de Deus. Aleluia. E ele me disse, mas o segredo foi o quê? É que o nosso líder sempre estava nos convidando a orar para que a mocidade fosse batizada com o Espírito Santo. E quando estava acontecendo o nosso congresso, foi o dia marcado por Deus, e a maioria da mocidade foi batizada no Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor e eterno Deus. E o curioso dessa manhã, desse episódio, foi que uma parte da mocidade estava na cozinha preparando o almoço. E quando aquele alvoroço aconteceu lá dentro do templo, teve uns jovens que saiu da cozinha e correu pelo pátio lá da congregação e foi olhar pelas janelas o que era aquele mover, o que estava acontecendo. E por incrível que pareça, um daqueles jovens colocou atenção em um outro jovem que estava naquele momento desfrutando daquela alegria do batismo no Espírito Santo. E ele observou e ouviu as línguas estranhas que aquele rapaz estava falando em um dado momento daquele episódio.
E eles voltaram maravilhados para a cozinha. E lá na cozinha aquele rapaz olhou para alguns que estavam lá com ele e disse: olha, o jovem fulano de tal, ele foi batizado no Espírito Santo. E eu ouvi ele falando DDDDD. Na época tinha aquela um comercial da TV sobre o DDD, né? Faz um 21, DDD não sei o que. Ele disse: olha, ele foi batizado na Brasil Telecom aí do DDD. E ele cozinhando lá e conversando sobre esse assunto, de repente ele começou a se arrepiar, começou a sentir algo no corpo dele diferente. Enquanto ele estava falando, foi batizado no DDD, ele começou a falar em línguas estranhas na mesma hora. E os outros jovens correram e tiraram ele de perto do fogão. E ele também foi cheio da presença de Deus. E o nome de Deus foi glorificado e exaltado. Aleluia. Esse mesmo irmão que me contou esse episódio, ele desviou da caminhada durante alguns anos, depois desse episódio. E nós nos encontramos em um distrito de Nova Mamoré chamado Nova Dimensão. E no dia que eu vi ele, eu falei: rapaz, eu te conheço, nós somos amigos de infância. Ele disse: sim, nós somos amigos de infância. Ele disse: você vem de onde? Ele falou: estou vindo de Manaus. Eu me meti numa briga lá no episódio terrível, e eu tive que fugir de lá e vir para cá, porque a família do rapaz que eu briguei com ele estava me procurando. Mas agora eu vim para cá e eu quero sossegar na minha vida, porque Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem uma promessa comigo. Eu falei: eu sei que Deus tem, aleluia, porque eu conhecia você desde a infância, nós no templo, lá no grupo de crianças. E Deus também te fez promessa. E aconteceu um culto, aleluia, de domingo de manhã, oh glória. E ele estava nesse culto lá no templo da Assembleia de Deus em Nova Dimensão. E ele lá quietinho, com medo, angustiado, orando ao Senhor e pedindo misericórdia para que ninguém o achasse. Ele diz que quando o pastor Djalma convidou a igreja para ficar de pé, para fazer a oração, encerrando a atividade do culto daquela manhã, ele disse que olhou para cima pedindo misericórdia de Deus, e novamente o céu, aleluia, se abriu, e ele viu uma cachoeira de fogo vindo em direção a ele. Um outro amigo nosso, um crente mais antigo, aleluia, e ele olhava para o irmão e disse: esse irmão está passando mal, só pode, porque ele está tremendo, ele está aqui, acontecendo alguma coisa, meu Deus, será que ele vai impactar alguma coisa? E de repente o jovem, aleluia, deu um salto para cima e abriu a boca e começou a falar em línguas estranhas, e quem estava em volta dele foi cheio, e alguns foram batizados no Espírito Santo naquela oração da fé naquela manhã, para a glória e louvor do nome de Deus, aleluia. Se você orar, se você buscar, se você abrir teu coração e perseverar, Deus vai te dar armadura, que é o batismo do Espírito Santo, aleluia. Ele vai blindar tua cabeça com o capacete, ele vai blindar o teu tórax com a couraça, ele vai cingir os teus lombos, a tua cintura, aleluia, com o cinto que ele tem. Ele vai armar o teu punho com o escudo, ele vai te armar com a espada, ele vai, aleluia, te calçar com a preparação do evangelho. E você vai ser uma mulher de paz, um homem de paz. Ainda que o mundo a tua roupa faça guerra, você vai estar revestido, revestida, e vai ser um emissário de paz divina nessa terra. As pessoas se sentirão bem perto de você, as pessoas terão paz e sentirão e viverão em paz ao fazer aliança e amizade com você. Persevera, porque Deus não nega o seu espírito aos filhos que pedem, e nem nega sabedoria a quem está pedindo também. Deus tem poder para operar na tua vida, porque se Paulo não fosse batizado no Espírito Santo, lá em Éfeso ele tinha desistido, porque arrancaram a roupa dele, as coitadas meteram ele na prisão. Quando ele saiu de lá, ele torna a pregar o Evangelho, e uma multidão de almas é convertida pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo que estava sobre a vida daquele apóstolo. Glória. Quer ter sucesso na tua caminhada? Ore ao Senhor, revista-se do Espírito Santo. E tem um negócio, irmãos, tem crente que é batizado no Espírito Santo e diz: eu só falo línguas estranhas quando o Espírito Santo me dá. Que negócio é esse? É um dom ou não é? Quem aqui tem coragem de orar por um doente? Levante a mão aí. Eu também tenho. Quem aqui tem coragem de pregar a palavra de Deus
em qualquer ambiente, se Deus te der a oportunidade. Eu também tenho. Quem aqui, aleluia, tem coragem de enfrentar o momento da oração que alguém cair endemoninhado, se você é o personagem que está na frente daquela oração? Quem tem coragem? Aleluia, eu também tenho. É um dom dado pelo Espírito Santo, e o dom de Deus está em vigência e vigor na minha vida. Se Jesus te deu o dom da palavra, ele está em vigência 24 horas na tua vida. Se Jesus te deu o dom de curas, ele está em vigência na tua vida 24 horas, acordado ao domingo, acordado ao domingo. Se Deus te deu capacidade e inteligência no dom da ciência do conhecimento, ele está em vigência na tua vida 24 horas. Por que será que o dom de línguas estranhas deveria ser diferente? Você tem que falar em línguas estranhas quando tem vontade e quando não tem vontade. Porque se o Espírito de Deus habita em você, ele está pronto a alçar tua mão do teu coração, os teus lábios, para o que o céu determinou. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Paulo convidava o povo: vamos orar, vamos clamar, aleluia. Porque no dia lá em Éfeso ele encontrou o jovem Apolo. Apolo disse: não sou batizado com o Espírito Santo, não conheço o batismo de João, sou discípulo de João no batismo, mas esse batismo do Espírito Santo não foi pregado para mim. Aí está escrito que Paulo orou junto com Apolo, e Apolo foi batizado no Espírito Santo de Deus com fogo, e começou a falar em outras línguas, aleluia. Lembre-se, se você está adornado com a armadura de Deus, você está armado. E guerreiro tem que aprender a selar da armadura. Guerreiro tem que aprender a limpar a espada, afiar constantemente a espada, ver o escudo, onde está os hematomas dos impactos, onde o couro está rasgando, está enfraquecendo, revestir novamente, molhar o escudo com água para apagar os dardos inflamados do maligno. Você tem que sempre estar zelando, aleluia, pelo bem-estar, no conforto dos teus pés, no calçado, com o coturno, a bota. Você tem que estar sempre vendo como é que estão as travas do teu sapato espiritual desgastado. Aí você vai para a oração, você vai para o jejum, você vem para os cultos, você vem ao clamor do meio-dia, você entra na presença de Deus, e assim pelo Espírito Santo a tua espada é limpa, é afiada, o teu escudo é adornado, é costurado, é restaurado, a couraça também, aleluia. Você tem que zelar por ela, você tem que investir nela, e nós investimos na oração, no jejum, na palavra, no congregar, no servir ao Senhor. Que negócio é esse de crente que tem armadura e não ora, não jejua, não prega a palavra, não lê, não examina a palavra? Esse soldado, qualquer hora dessa, vai ser abatido. Pois o crente que não ora, as suas armas estão cegas. O crente que não jejua, os seus pés estão ficando escorregadios. O crente que não lê, não examina a palavra, o capacete está ficando fragilizado. Deus está te convidando, aleluia. Vem para minha presença constante, vem para minha presença de manhã, vem para minha presença meio-dia, vem para minha presença à tarde, vem para minha presença à noite, vem para minha presença na madrugada, porque eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão, aleluia. Vem clamar, vem adorar, vem louvar, levanta a tua mão, oh glória. Você vai orar e vai pedir para Jesus te dar do Espírito Santo, te revestir, te encher, te batizar, te renovar. Abre a tua boca e comece a clamar, comece a clamar. Vai clamando, abre a boca para clamar. Clama porque o céu está aberto, clama porque o céu está favorável a você, clama porque o Pai tem o seu Espírito Santo para te dar. Pede renovo, pede graça, pede revestimento. Ore ao Senhor, pode orar, ore, mas ore mesmo com fé, ore com garra, com fibra. Clama na presença do Eterno e Soberano, clama, abre a tua boca para clamar, manda a glória do céu. Eu atendi Deus, aleluia. Que se o crente glorificar aqui na terra, mandar glória para o céu vai receber adoração, e o céu automaticamente se abrirá, e a glória de Deus descerá
sobre a vida do crente. Então clama, manda a glória para o céu. Abre a boca, abre a tua boca para clamar. Não tenha medo. Talvez seja por isso que você não sente o que a maioria na igreja não sente. É porque você é tímido, é tímida. Em vez de você abrir a boca para clamar, para gritar, você fica se prendendo, se segurando. Aleluia. Ei, a Assembleia de Deus é uma igreja que foi fundada no fogo, nas brasas, no poder do Espírito Santo de Deus. Clama, clama, clama. Senhor, abre o céu sobre esta casa, abre o céu sobre esta igreja, abre o céu sobre o povo do meio-dia, abre o céu, ó Deus Todo-Poderoso, abre a janela dos céus agora, nesse horário das 12 horas, aqui em Porto Velho, Rondônia, na Joaquim Nabuco, aleluia. Abre o céu, derrama, derrama, derrama. Derrama, 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 derrama do teu fogo, da tua unção, derrama da tua presença, da tua glória, derrama da tua majestosa e gloriosa presença. Enche a igreja, enche a casa, enche esse templo implorado, enche a tua serva, enche o teu servo, enche. Olha para brasa, tem brasa viva sobre os teus pés, tem brasa viva sobre os teus pés, tem uma coluna de fogo em meio à congregação. O Deus poderoso da coluna de fogo enviou Moisés e no deserto. Ele está no nosso meio. Olha aí, olha aí. Vai pegar, vai queimar, vai encher. Olha aí, vai pegar. Olha aí, olha aí. Olha a glória, olha a glória. Uma bacandaraba show, leva calabá. Uma bacandaraba calaba, candaraba cheira, bacalabá. Uma bacandaraba calaba show, leva candaraba cheira. Pega, 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 pega. Recebe revestimento. Como ministramos apóstolos, no nome de Jesus. Seja batizado aí agora. Seja agora batizado no Espírito Santo de Deus com fogo. Recebe línguas estranhas aí agora. Você que não é batizado no Espírito, receba agora. Agora em nome de Jesus. Olha aí, olha aí, olha aí. Quem já é batizado? Fala em línguas estranhas, fala línguas estranhas, fala. Quem já tem o dom de falar em outras línguas, receba a variedade do dom, receba a variedade de línguas estranhas, receba a variedade de línguas estranhas, receba a variedade, profundidade, cheia, cheio, 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 cheia. O rabacal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 
Seja cheia, recebe a armadura divina, recebe a armadura de Deus, recebe o capacete, recebe a couraça, recebe o cinto, recebe a espada, recebe o escudo, recebe o seu cheia, recebe o dom, recebe o dom de cura, recebe o dom de visão, recebe o dom de profecia, recebe o dom de línguas estranhas, recebe o dom da interpretação, recebe o poder dos altos céus sobre a tua vida. Sentir o Espírito de Deus, aleluia. Pai, que a boa obra que já começaste nessa vida, que ela não pare, que vá adiante, seja concluída ao seu tempo. Ajuda os teus filhos,
a manter acesa a chama do altar. Ajuda esta igreja a não perder o evangelho genuíno e verdadeiro. Não me deixe ser um apóstolo, um mentiroso, um ensinador de engano. Não deixe os obreiros e pregadores desta igreja serem homens levianos e mentirosos. Senhor dos exércitos, aleluia. Levanta novos pregadores e pregadoras. Usa os teus filhos nesta cidade, em Rondônia. Usa essa mulher e esse homem em todo o território nacional, aleluia. Envia por outras nações e que o teu evangelho seja propagado por este homem e esta mulher até os confins da terra. Quem quer recebe, diga amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo a Jesus. Vai sentar, olha. Aleluia. Não deixe essa chama se apagar. Como está escrito, o fogo deve arder continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente. Não deixe se apagar. Alimente esse fogo. Alimente a chama. No templo, na tenda do tabernáculo, tinha lá uma lâmpada, um castiçal. Diariamente o sacerdote chegava e colocava óleo nele, porque ele não se apagava. 24 horas, entrando e saindo, ele era alimentado e ele não se apagava. O altar, tinha alguns altares no templo, no tabernáculo também, mas tinha um altar que todos os dias o sacerdote chegava até ele com lenha nova e com a pá e tirava toda a cinza, todo o entulho e colocava sempre lenha nova, e o fogo queimava constantemente sobre o altar e não se apagava. Assim tem que ser na minha e na tua vida. Vamos tirar os entulhos da nossa vida. Vamos tirar as cinzas, as madeiras verdes molhadas, aleluia. Vamos pegar a lenha do Divino Espírito Santo e o fogo queima constantemente em nossa vida, amém? Me disse o Espírito Santo de Deus aqui que tem 9 pessoas no nosso meio, que o céu está aberto sobre a tua cabeça, e você vai começar a viver e ter experiências espirituais que você não teve até hoje. Deus te capacitou nesta tarde. 9 pessoas. Quem quer que você levanta a mão? Não vou apontar, levanta a mão, por favor. No nome de Jesus, eu ministro, recebe sobre a tua vida esta palavra direcionada pelo dom do Espírito Santo para a tua vida. Os céus estão abertos sobre a tua cabeça. Novas experiências, coisas inéditas. No nome de Jesus, quem recebe, diga amém. Amém. Tem 2 pessoas no nosso meio que a vontade do diabo é te arrancar da presença de Deus. Isso é com todos nós. Essas 2 pessoas, Deus fala de uma forma para que você venha saber a não desanimar, não desistir. E irmão, já tive muita oportunidade de sair fora da igreja, desviar mesmo. Mas daí eu fico pensando, e para onde é que eu vou? Olha o tanto que Deus já investiu em mim. E eu vou abrir mão de toda essa beleza, toda essa bênção, essa glória divina do Espírito Santo em mim. Senhor, só me dá força para permanecer. E eu vou caminhando devagar, igual você. Mesmo jeitinho, aos trancos e barrancos, arrastando, às vezes com aquele vigor no corpo, às vezes meio cansado, sentindo esse fogo, às vezes meio gelado. Mas, rapaz, só eu não estou sentindo nada aqui hoje. Tem dia que eu estou assim também. Mas eu estou caminhando, eu vou investindo, seguindo e avançando. O diabo quer te esfriar, te arrancar da presença de Deus. Mas Deus te alimentou nesta tarde, te deu mais vida. Maravilha! Cadê essas 2 pessoas no nosso meio? Aleluia! Cadê essas 2 pessoas no nosso meio? A irmã lá, nossa, em nome de Jesus. Cadê a outra pessoa? Não demora. Vamos levantar, mas a pessoa não levantou a mão. A última vez que eu vou insistir, quer a vitória? Não. Amém? A igreja bate palmas agora. Tem uma pessoa no nosso meio que você fez um desafio a Deus, e desde aquele momento o céu recebeu o teu desafio, e Deus vai te entregar a resposta. Cadê essa pessoa? A irmã de vermelho. É uma voz em nome de Jesus. Quem pode aplaudir e glorificar Jesus? Hoje Deus fechou uma sepultura. Eu vi, não sei falar, eu vi velório na tua família, mas Deus fechou a sepultura hoje. Cadê essa pessoa no nosso meio?
lá atrás. Toma posse em nome de Jesus. A igreja aplaude e glorifica. As águas, elas não são capazes de te impedir. Deus diz assim: rema, porque eu te dei do meu espírito e ele te dá força para remar. 3 pessoas no nosso meio. Toma posse. Aí, toma posse. Cadê a outra? Aqui, ó, irmão. Toma posse. Aplaude e glorifica o rosto. Glória a Deus. Ainda que os demônios armem laço e se levantem contra os teus, Deus diz assim: por tua oração, o meu anjo vai lá cortar os laços e repreender o mal do meio dos teus. 5 pessoas no nosso meio. Cadê? Irmã Neide, toma posse. Rapaz, toma posse. Irmã Margarete, toma posse. Irmã Elisete, toma posse. Falta aí a irmã com óculos na cabeça, toma posse. Tem uma pessoa aqui que Deus ainda fala, por causa das tuas orações. O inimigo não consegue êxito na assolação da tua família. E Deus preserva, Ele mantém. Como a gente fala, aos trancos e barrancos, não é? Guerra às vezes, mas Deus está preservando a tua família. Cadê essa pessoa no nosso grupo? Toma posse. Aplaude e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo de bom. As portas irão se abrir, irmã Valéria. As portas irão se abrir na tua vida. Porta grande. Deus manda te dizer assim: como tu tem perseverado e esperado em mim me buscar, as portas irão se abrir. É porta grande, diz o Senhor. Toma posse, no nome de Jesus. Aleluia. Pegue na sua mão uma contribuição. Você tem e pode contribuir. Glória a Deus. Aleluia. Diácono Fábio, o diabo ele tem lutado contra o teu ministério. Satanás tem lutado ferozmente contra o teu chamado. Mas hoje o Senhor está te sustentando. Deus te dá alimento. O Senhor diz para mim: eu alimento ele como eu alimentei meu servo, de manhã e de tarde, com o meu pão espiritual. Eu te alimento, diz o Senhor. É dever do diabo lutar contra nós obreiros e a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, prosperidade e multiplicação. Vai conosco, Senhor amado, aonde vamos, em busca da bênção do Senhor, porque é o Senhor que nos dá força para acordar pela manhã. É o Senhor que dá força para esta mulher e este homem, para o cônjuge pela manhã, para sair em busca do pão de cada dia. Sustenta a tua filha e o teu filho. Deus, tu és Deus de previsão, de provisão, Deus que dá a boa notícia, Deus que traz o alimento. Então eu rogo a ti, Senhor, abençoa o depósito deste povo, abençoa o celeiro, a despensa, abençoa a conta bancária, faz milagre financeiro na conta bancária dos teus filhos. Pai, eu te peço também, abençoa em todas as áreas da nossa vida, com toda sorte de bênção, e que o Senhor possa suprir em todas as áreas das nossas necessidades. Eu oro e profetizo sobre a minha e a tua vida. Quem recebe, diga amém. Amém. Sai do seu lugar, vem à frente, enquanto no altar. Se você tem, Deus te abençoe, Deus te prospere cada dia mais. Você também tem liberdade, se pode, quer, é claro, contribuir via aplicativo do conto bancário. Nós temos o QR Code aqui em cima da mesa, tem lá na porta também. Fique à vontade, se assim você quer, contribua. Não perca a oportunidade de entregar também o teu louvor financeiro na presença do teu eterno e soberano Deus. Amém? Domingo, irmãos, nosso culto aqui é dirigido pelas crianças. Você tem criança na sua casa, quer vir para o culto, tá? Você pode trazer sua criança para vir adorar a Deus juntamente com os Cordeirinhos de Cristo, que é o nome do conjunto das crianças aqui. Então, as crianças estarão dirigindo o culto, cantando os hinos da harpa, fazendo a leitura da palavra. Uma criança vai estar pregando a palavra de Deus aqui domingo à noite, e Deus vai operar. Uma criança com toda a simplicidade que ela possa falar do amor de Jesus é melhor do que todo o conhecimento que eu possa transmitir para você, porque a palavra que sai da boca de uma criança é infalível. Jesus falou: você quer morar no céu? Quem quer morar no céu? Eu também.
Aí Jesus falou: então vocês adultos, trate de se converter como uma criança. Amém? Você pode vir, nosso culto à noite começa às 18h30, tá bom? 18h30 nosso culto, 20h30, 20h35 o culto já encerra. Então, traz a sua criança para vir adorar a Deus juntamente com todos nós nesse lugar. É claro, se você tem compromisso lá onde você congrega, vá para lá. Teu pastor te espera lá, igual eu espero sempre os membros aqui nos nossos cultos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Faça aí. Levante as mãos. Diga: Jesus, muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Diga: Senhor, eu creio que a partir de hoje, este fogo do teu Espírito nunca se apagará da minha vida. Diga em nome de Jesus: todo espírito de frieza, mornidão, sai do meu caminho, da minha história, da minha vida. Diga: sai, em nome de Jesus. Diga: o Senhor, sai. Diga amém. Estenda as mãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Todos digam amém. Palmas que louve e adore. Segunda-feira tem mais clamor do meio-dia. Bondade e revestimento em nome de Jesus. Bondade e revestimento em nome de Jesus.